fim do mandamento? Porque devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nessa lição responderá a essas questões que se mostraram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Que o Espírito Santo o enriqueça na graça e no conhecimento. Uma das qualidades mais admiráveis do apóstolo Paulo era o seu zelo. Timóteo tinha sido encarregado de um papel pastoral na igreja em Éfeso. E no caso de ele ser adiado, Paulo queria ter certeza de que esse jovem estava espiritualmente equipado para viver de uma maneira que honrasse ao Senhor e para instruir os outros da congregação. E nesta passagem, nós o encontramos exortando Timóteo a ter certeza de que a pureza do coração e da conduta justa se manifestava em sua vida e na vida de todos os crentes dentro da casa de Deus. Como membros individuais da família de Deus, somos todos pedras vivas que são construídas em uma casa espiritual e sacerdócio santo. Somos um corpo de crentes que foram contratados para compartilhar a verdade de Cristo com os perdidos. Como um corpo espiritual de crentes, nós somos, tanto individualmente quanto coletivamente, pilares espirituais em um mundo em ruína de almas perdidas. A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Elienay Cabral. Ele é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista de lições bíblicas da CPAD e membro do Conselho Administrativo da CPAD. A lição de hoje é a lição 11. O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. O textuário nos diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. A verdade prática, ela nos diz assim: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que persevera e defende a sã doutrina diante dos enganos e males da heresia. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 6 e versículo 11, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1. Ortodoxia versus heterodoxia. Dois termos técnicos importantes. Ortodoxia e heterodoxia são dois termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre ensino correto e desvios quanto à doutrina bíblica. Esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias na igreja locais. Ortodoxia e heterodoxia. Os conceitos de ortodoxia e heterodoxia são encontrados dentro de todas as principais tradições religiosas expressas por uma variedade de termos. Em relação à vida religiosa, a ortodoxia significa crença correta ou sólida, e a heterodoxia refere-se a crenças em uma doutrina diferente das normais. Os dois termos originam-se no período patrístico da história cristã, quando a ênfase na crença em vez da prática distinguiu as preocupações dos teólogos cristãos. Conceito de ortodoxia. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como um prefixo ortos e significa o que é direito e reto.
certo. Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras. Logo, a doutrina cristã é ortodoxa, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. A doutrina dos apóstolos, toda heresia sai da religião. Uma das tarefas da igreja primitiva era definir e defender a teologia ortodoxa contra as ondas das heresias. Essas heresias frequentemente apareciam em disputas sobre natureza da Trindade ou como Jesus poderia ser tanto Deus quanto homem. A partir deste momento, a igreja tem sido chamada de ortodoxa, que significa crença certa ou louvor certo, construído sobre a fundação de Cristo e seus apóstolos. Nada foi adicionado à nossa fé e nada pode ser adicionado. Ela está completa. O propósito do cristianismo ortodoxo é a salvação de cada pessoa humana, unindo-nos a Cristo na igreja e transformando-nos na santidade e nos dando vida eterna. Este é o evangelho de boa notícia, de boas novas, que Jesus que ele é o Messias, que ele ressuscitou dos mortos e que podemos ser salvos como resultado. Conceito da heterodoxia. O prefixo da palavra hétero significa diverso e assim, a heterodoxia nos remete à opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objetivo. Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônios. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Sua advertência é um antídoto para nos dias de hoje e devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Jesus disse uma vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai exceto por mim. Portanto, só há uma maneira de adquirir a verdadeira união com Deus, ou seja, através de Jesus Cristo. E a mensagem de Cristo é encontrada apenas em um lugar, na Bíblia. Uma igreja visível que guarda tudo o que está escrito na Bíblia é chamada de ortodoxa. A palavra orto, como já falamos, significa reto, e a palavra dox significa maneira. Este é o caminho certo. Há também igrejas visíveis que, por uma variedade de razões, adicionam, subtraem ou distorcem parte da Bíblia. Uma igreja visível que faz isso é chamada de heterodoxa. A palavra hetero significa diferente. É sempre uma coisa perigosa adicionar, subtrair ou torcer partes da Bíblia, porque eventualmente aqueles que o fizerem perderão totalmente o evangelho. A Bíblia descreve a falsa doutrina como levedura e diz em Gálatas 5:9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Muitas igrejas ensinam o que é bíblico, mas cada um de nós é responsável por conhecer a palavra de Deus individualmente. A doutrina nunca deve ser aceita simplesmente. Devemos ver que o que é ensinado é de fato verdadeiro, de acordo com as escrituras sagradas. Com a ortodoxia nos referimos à doutrina cristã, enquanto por coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Com a heterodoxia, tudo que for diferente disso. Tópico 2, a ameaça de corrupção doutrinária, a advertência do apóstolo. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Aqui a palavra para outra é héteros, diverso, por isso Paulo se refere a outra doutrina, como o que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo.
Esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos, que não respeitavam os ensinos apostólicos. O apóstolo os identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelhas que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Aqui vemos um tema-chave na carta de Paulo a Timóteo. Ele está muito preocupado com a sã doutrina. É trabalho de Timóteo proteger o ensino na igreja e corrigir aqueles que se desviam. Nessa passagem, as doutrinas estranhas não são mencionadas especificamente. São quaisquer ensinamentos que vão contra o simples significado das Escrituras. Aqueles que estão fundamentados na verdade reconhecerão rapidamente o que é estranho. A aplicação disso os líderes da igreja e de fato os crentes não devem ficar quietos enquanto a falsidade é ensinada e transmitida como verdade. Todo crente tem a responsabilidade de garantir que os ensinamentos de sua igreja, classe de escola dominical, grupo de estudo bíblico, sejam biblicamente sólidos. E isso é especialmente verdade para os líderes que são encarregados de supervisionar o rebanho. Pode ser estranho ou desconfortável confrontar aqueles que estão espalhando ensinamentos errados. No entanto, é muito necessário. Quais eram os problemas de ordem doutrinária? As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Na igreja como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Outros traziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico, aliada ao gnosticismo. É lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome dela, viverem em licenciosidade, e os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Aí não é diferente, mesmo hoje, isso sempre existiu, pessoas que trazem de suas religiões outrora para dentro da igreja. Dois fios de incredulidades estão sempre presentes entre o povo de Deus, legalismo e pragmatismo. A igreja precisa entendê-las e saber como enfrentá-las, porque o evangelho está em jogo. Quando Paulo orientou Timóteo a permanecer em Éfeso, e ele usou termos fortes para implorar e ordenar Timóteo para fazer a coisa certa. O objetivo da permanência de Timóteo era proteger a igreja, abandonando a incredulidade. Paulo dá a Timóteo uma orientação para falar com autoridade. A palavra instruir refere-se a uma ordem do superior militar mais alto. Timóteo deveria liderar seu povo com confronto de falsos mestres, para a cara. Como um pastor lidera as pessoas, o apoiam, ambos são capazes de articular biblicamente que a falsa doutrina simplesmente não será permitida. A frase certos homens mostram que havia algumas pessoas afetando toda a igreja. Os falsos mestres provavelmente estavam na liderança. Paulo é tão sério sobre isso porque a influência herética pode ter consequências drásticas. Paulo considerou toda a igreja responsável por se dirigir a eles, porque toda a igreja permitiu que essas pessoas entrassem na liderança. Havia também mestres que embelezavam o Antigo Testamento em vez de ensinar seu significado simples. Paulo ensinou extensivamente sobre a lei e como ela funciona para os crentes do Novo Testamento.
Um de seus principais usos é agir como um espelho para mostrar aos pecadores o erro do seu caminho. Ao fazê-lo, mostra-lhe que eles estão perdidos e precisam de um Salvador. Eles adoravam alegorias e adicionavam e subtraíam da palavra de Deus. Eles estavam constantemente preocupados por um novo ângulo. Esse método de ensino está enraizado na incredulidade e leva a especulações constantes. Eles nunca aterrissam em uma resposta final, mas continuam questionando e perguntando. Em última análise, a igreja é sufocada em sua capacidade de promover o evangelho pelo plano de Deus. Em contraste, o sucesso espiritual da igreja deve depender da atividade divina, não da realização humana. Fábulas e genealogias intermináveis. No tempo de Paulo havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como culto aos anjos. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência. Aqui aprendemos que não podemos perder tempo com querelas infrutíferas. O conhecimento das Escrituras não é para ostentar a vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Então, havia mitos, superstições, genealogias, especulações. Paulo não menciona exatamente o que são, mas para nós passarmos muito tempo tentando descobrir o que exatamente ele estava se referindo, seria o mesmo tipo de especulação de que ele diz a Timóteo, e por procuração desses homens para não se envolverem. De um modo geral, são temas que não são espiritualmente benéficos. Eles podem despertar a curiosidade das pessoas. Na era da internet, eles também podem ser muito eficazes, mas não aproximam as pessoas de Deus. Não há nenhum benefício prático, real ou mudança de vida que surge como resultado da discussão desses tipos de temas. Tentar descobrir as respostas para perguntas que não estão na Bíblia pode se enquadrar nessa categoria. Alguns exemplos como: existe alienígena? Deus criou outros humanos ou espécies em outros planetas? Quanto tempo Satanás existia antes da queda do homem? Quando os anjos caídos se rebelaram da linha do tempo do Gênesis? Haverá futebol no céu? Onde está o céu? Onde é o inferno? Esses são alguns exemplos de debates sem sentido. Não podemos saber a resposta para essas perguntas agora. E especular pode levar a discussões e desunião. Mesmo quando a especulação não leva a esses resultados, ainda é uma perda de tempo. Antes de se envolver em um debate ou tentar encontrar a resposta para uma pergunta, treine-se para fazer a pergunta: que diferença faz? Se encontrar a resposta não tem impacto na sua vida diária. Em outras palavras, não há nenhuma aplicação para você fazer e nada para você obedecer ou mudar. Então, provavelmente, não vale a pena perseguir as respostas. Filipenses diz assim: finalmente, irmãos, o que for verdade, o que for nobre, o que for certo, o que for puro, o que for adorável, o que for admirável, se alguma coisa for excelente ou louvável, pense nessas coisas. Paulo sempre admoestou a igreja quanto às ameaças de corrupção doutrinárias. Tópico 3. A igreja como guardiã da sã doutrina.
A igreja é coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso, a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo o erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse nosso papel. Somos responsáveis pelo Evangelho, somos guardiões, somos encarregados do Evangelho de Deus. Assim como Paulo foi confiado ao Evangelho, nós também, se seu amigo confiar seus filhos para você tomar conta enquanto ele está viajando, ou tomar conta de algo muito valioso, mesmo seria a mesma coisa se ele lhe confiasse um instrumento musical caro e raro, um carro de colecionador, uma de antiguidade. O Evangelho é mais valioso do que qualquer coisa, qualquer objeto. Essa confiança é 2 vezes maior. Em primeiro lugar, devemos proteger a pureza do Evangelho, que é a salvação pela graça através da fé. Em segundo lugar, devemos passá-lo e não guardá-lo para nós mesmos. O que você está fazendo com o Evangelho glorioso que lhe foi confiado? Objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé em Cristo. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões e gangrenas na comunhão. Logo, não há cristianismo ortodoxo, nem a prática do amor de um coração puro, de uma fé não fingida. Qual é o seu objetivo de ensinar a palavra? Enquanto falsos mestres se envolvem em muitas questões, qual é o ponto final disso? O verdadeiro crente deve ter um objetivo simples. Nosso objetivo é encorajar as pessoas a amar, ser santas e ter fé. Aqui estão alguns exemplos de objetivos errados, ou pelo menos incompletos, que alguns pregadores ou professores podem ter. Pedir doações para mostrar seus conhecimentos em grego, hebraico, história bíblica, ser elogiado, aplaudido por seu ensino e sermão, compartilhar um novo ângulo de texto que não foi considerado antes, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, sem amor não somos nada. As 3 características fundamentais dos cristãos são amor, fé e esperança. Esperamos o cumprimento das promessas de Deus, temos fé nele, como esperamos e temos fé, exercemos obediência, Deus amando e aqueles ao nosso redor. Como Tiago disse, a fé sem obras está morta. Também em 1 Coríntios 8:1, o conhecimento sopra, mas o amor edifica. O objetivo de todo ensino deve ser orientado para aplicação. Se um professor não tem qualquer aplicação, então não é digno de ensinar. Às vezes a aplicação está mudando nossa atitude em relação a Deus, ou sendo mais humilde ou mais grato. A lista continua. Mas cada ponto de ensino significativo deve ter uma aplicação correlacionada. Aqueles com mais conhecimento serão julgados mais rigorosamente. Então, espero que o conhecimento seja acompanhado de ação. Primazia do amor. O fim do mandamento é o amor. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio.
um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que elas representam. O zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. Nesse caso, o amor como fim do mandamento é o antídoto perfeito. Ora, o amor de um coração puro é um amor que procede de dentro para fora, não se tratando de mero sentimento. Nesse amor, nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. No amor não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência, nem lugar para simulação, fingimento e hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. Todos os mandamentos de Deus, então, são abraçados no amor, dos quais o apóstolo diz, agora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de fé sem fingimento. Assim, o fim de cada mandamento é a caridade, ou seja, todo mandamento tem amor por seu objetivo, mas o que quer que seja feito por medo de punição ou por algum outro motivo carnal e não tem por seu princípio que o amor que o Espírito de Deus derrama no exterior, no coração, no interior do coração, não é feito como deveria ser feito, como pode parecer para os homens. Pois este amor abraça tanto o amor de Deus quanto o amor aos nossos irmãos vizinhos. E nesses dois mandamentos estão toda a lei e os profetas. Podemos adicionar o evangelho e os apóstolos, pois é a partir deles que ouvimos essa voz. O fim do mandamento é a caridade, é Deus e Deus é amor. Paulo continuou a acrescentar de coração puro, ou seja, limpo, livre do desejo corrupto, livre do pecado e da culpa, livre de cada mistura dos falsos e sinceros, inocente, enquanto com a culpa de qualquer coisa. Essa atitude está longe de ser o coração dos judaizantes, que estavam usando a lei para promover a escravidão do legalismo, para se relacionar com Deus e outros. Quando uma pessoa se afasta do ensino, orientado à aplicação com foco no amor e na fé, então ele se envolve em uma discussão infrutífera. Essa discussão pode ser preenchida com muitas palavras, mas essas palavras são vazias e desprovidas de convicções do espírito e do poder de mudança de vida. Além disso, não se deve falar sobre o que ele não entende. Provérbios 17:28 diz: até os tolos são considerados sábios quando ficam em silêncio, com a boca fechada, eles parecem mais inteligentes. Como coluna e firmeza da verdade, a igreja é a guardiã da sã doutrina. Conclusão na revista: a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso precisamos ser dedicados estudantes da Sagrada Escritura, a fim de que zelemos pela sã doutrina, levemos em conta que a finalidade dela é o amor, para em Cristo vivermos com um coração puro e uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. Qualquer parte da Bíblia que você ensina, você tem que certificar que você divide com precisão as palavras da verdade. A palavra de Deus é importante, temos que tratá-la dedicadamente, não podemos e não devemos tentar distorcer para dizer o que queremos. Em vez disso, devemos chegar a isso com humildade e tão bem quanto podemos, sem qualquer preconceito ou
dividir com precisão, requer respeito e cuidado, que é o que esses homens não tinham. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos liberte de orelhas coçando e de que buscam um evangelho novo e melhorado, que possamos deliciar-nos no velho evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único evangelho que, pela revelação do próprio Deus, o único evangelho que proclama a salvação, que é pela graça através da fé e mais nada. Deus abençoe você e sua família, abençoe seu ministério, querendo o Senhor. Se Ele não vier, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.